Olá, tudo bem? Eu sou Luciano Melo e estamos em mais um Atalhos, o que eu aprendi com os meus cabelos brancos. Esse espaço de compartilhar vidas e por meio de histórias que trazem a possibilidade de multiplicarmos saberes. E hoje eu trago uma experiência muito emblemática na minha trajetória de vida. Traz aí até uma homenagem ao grande mestre, mentor, professor, né, que se tornou uma pessoa extremamente significativa na minha trajetória de vida, doutor Elie Bonini Garcia, pós-doutor pela Sorbonne na França, e sem dúvida nenhuma um ser humano instigante, daquelas pessoas que fazem nós crescermos a fórceps, né, nós nascermos de nós mesmos. E doutor Elie Bonini, quem já ouviu outros vídeos sabe a influência que ele teve na minha vida, né? Do CIDIAPA, Sistema de Informação e Desenvolvimento em Psicologia e Antropologia Aplicada, em Belo Horizonte. E à época eu estava participando de um processo de autodesenvolvimento, onde eu ia até lá, né, a cada 3 vezes por ano, em média, participar de experiências transformadoras. E certa vez eu estava lá participando de um programa sobre inteligência emocional, e o Dr. Elie Bonini fez a seguinte pergunta: quem quer aprender sobre inteligência emocional, levanta a mão. E como eu já conhecia a sua metodologia de trabalho, né? Um homem instigante, profundamente provocativo, eu levantei a mão já com muito receio, porque um dos princípios que eu já sabia é que quem quer os fins, quer consequentemente os meios. Então eu levantei a mão, sabendo do preço a ser pago. Quando eu levantei a mão, ele disse: você quer aprender? Está disposto a aprender? Eu digo: estou. E ele me convidou, pô, então eu vim aqui à frente, sente-se aqui, colocou uma cadeira na frente, na sala tinha umas 30 pessoas aproximadamente, eu sentei na cadeira e o Dr. Elie Bonini disse o seguinte: aconteça o que acontecer, apenas respire e mande para a terra a sua respiração. Não reaja, saia da reatividade. Eu digo: ok. E aí ele começou, né? Você é um imbecil. Mas ele diz isso com uma alteridade, né? Com uma força, com uma potência. E aí depois que eu fui saber, né? A tese de doutorado dele é sobre a imbecilidade. Ele chegou à conclusão que existe 10 tipos de imbecis. Ele me classificou em 9 deles durante este momento. Então eu descobri que eu sou imbecil. Então, alguns tipos que eu lembro, né? Aquele que despreza o valor do tempo é um tipo de imbecilidade. Aquele que quer os fins sem estar disposto a viver os meios necessários é um outro tipo de imbecilidade. Aquele que se ofende com mentira é um outro tipo de imbecilidade. Aquele que se ofende com a verdade é um outro tipo de imbecilidade. Então, depois eu fui ler a sua tese de doutorado, né? Vi que tem várias formas de expressarmos esse estado débil, né, do pensamento. Uma delas é quando você coloca preço em tudo e não dá valor a nada, é uma outra forma de imbecilidade. Mas o objetivo naquela aula não era falar sobre a imbecilidade, né? Era sobre inteligência emocional. Ele queria apenas deflagrar conteúdos emocionais que despertassem em mim toda a potência de aprendizado. Então ele me, né, batizou de imbecil. E ele começou: mas você é imbecil. E ele provava que eu era um imbecil. E aí, obviamente, eu ficava lá, o rosto começava a mudar de cor, o coração começava a acelerar, eu começava a travar o corpo. E ele dizia: por que você está travado? E eu estou travado, e ele: relaxa, eu relaxava. E ele começou instigando, né? E aí eu comecei a ficar com os lábios brancos, de nervoso. Ele começou a chamar as pessoas da plateia: venham aqui, ele está com medo. E as pessoas foram chegando perto de mim, aquela sensação assim de você estar nu diante de todos. E ele começava: ó, ele está com os lábios brancos, por que ele está com medo? E aí, assim, você fica naquela sensação, assim, de pavor, todo mundo, assim, umas 30 pessoas te olhando nos olhos, e você, né, com as mãos geladas, ele pegava nas minhas mãos, as mãos estavam geladas, e aí quando ele via que eu estava totalmente tenso nos ombros, ele dizia: relaxa e manda isso para a terra. E chegou uma hora que eu não aguentava mais, né, quando eu estava, assim, já naquela opressão tremenda, ele chamava de imbecil, e aí, assim, começou a sair uma lágrima aqui. E aí todo mundo: ó, né? Olha o que está acontecendo. E aí tinha um tique nervoso que aqui no canto do meu olhar começava a priscar, né? Era quase que um ato contínuo, inconsciente.
um estímulo-resposta, né? Como se fosse um tique nervoso ali. E ele começou a chamar todo mundo, olha aqui, o olho dele tá piscando, o que é que tá acontecendo e tal. Nessa hora eu desabei, né? Eu desabei no choro, assim, que... Aí ele olhou assim para mim e disse, você não precisa disso. Você é grande. Você não precisa da nossa pena. E aí nessa hora foi que aí assim, né? Tudo aquilo que ainda tinha em mim, que eu estava tentando segurar, foi por água abaixo. Eu desabei geral. E depois de uns 10 minutos que eu me refiz, né, e a gente foi gerar um aprendizado dessa história, né? E ele disse, Luciano, o que você aprendeu? Agora você pode falar sobre inteligência emocional. Agora nós estamos prontos para dialogar com sua experiência como fonte de aprendizado. O que é inteligência emocional? E aí a gente começou uma outra esfera de aprendizado que não era apenas no nível dos conteúdos, dos conceitos. Porque o que eu aprendi, né? O corpo é o teatro das emoções. Então, tudo que a mente racional processa, descarrega no corpo por mensagens fisicoquímicas que inundam a nossa experiência. E como nós tememos o corpo, nós negamos o corpo porque nós queremos controlar, e por não controlarmos, nós desprezamos, a gente está o tempo todo bloqueando a respiração como fonte de liberação dessa energia. E aí o que ele trouxe né? Emoção é energia pura. Toda emoção, assim como toda energia, só quer se manifestar, ser acolhida e ser expressa. Se você bloqueia essa emoção, se você bloqueia essa energia, você gera uma patologia, porque o fluxo da vida não se expressa. Se você bloqueia a água do rio, você vai gerar ali uma energia potencial represada. E se você não der vazão a ela, vai chegar um momento que essa represa vai explodir. Ou ela explode ou ela implode. Então, o que o Dr. Eli Bonini me ensinou é aprendermos a lidar com esses conteúdos emocionais sem temê-los, possibilitando acolher no corpo toda e qualquer emoção que vier. E pela respiração, nós vamos mandando esse conteúdo distorcido para a Terra, até que tudo que volta é o estado natural de equilíbrio. Nós não somos nossas emoções. Nós expressamos as emoções por meio do corpo. Mas sempre que nós entramos nesse padrão distorcido, e o pior, a nossa cultura definiu quais são as emoções boas, quais são as emoções ruins. Que emoções nós devemos sentir. Então devemos sentir afeto, carinho, empatia, amizade. E que emoções ruins que nós não queremos sentir. Inveja, ciúme, medo. E sempre que nós rotulamos emoções, o que nós fazemos? Ficamos congelados em um lado da realidade, num dever ser, e negamos a natureza daquilo que é orgânico em nós. E aí vamos padecendo por acúmulo, por intoxicação emocional. Esse lixo vai literalmente destruindo a nós mesmos e os que estão ao nosso redor. Porque de algum lugar, toda a energia distorcida, ela se revela numa experiência social distorcida, porque a gente exala essa distorção. Então o convite, o ponto de partida para o equilíbrio emocional é acolhermos no corpo, sem temermos tudo aquilo que nos é humano, vivendo, sentindo, respirando. E a partir daí podemos reciclar a experiência, porque a experiência não mais nos controla e nos governa. Então, sempre que nós nos depararmos com situações do cotidiano que tragam reações, estímulos, situações que afloram em nós experiências emocionais intensas, que nós possamos acolhê-las, quer seja um nervosismo de falar em público, quer seja uma experiência no trânsito, quer seja alguém que falou mais alto ou um chefe com você, que a gente possa simplesmente entrar nesse espaço de acolhimento, sob pena de estarmos reforçando essa memória de longo prazo, de estarmos criando uma cadeia perversa de autodestruição. Porque o cérebro, por sua natureza, ele não reconhece a diferença entre o que é imaginário e o que é real. Sempre que nós estamos nos preocupando, trazendo uma ocupação do tempo futuro para o presente, onde não tem uma reação imediata para ser vivida, nós estamos entrando nesses espaços de intoxicação. Então, a emoção, ela precisa ser vivida no corpo. Se não tem algo para ser vivido, se eu estou simplesmente no estado mental, produzindo experiências de medo, de distorções, eu vou entrando em estados alterados de percepção
e muitas vezes, né, podendo chegar a níveis patológicos, como depressões ou crises de ansiedade. Então o convite é que nós possamos sair dessas experiências do excesso de estímulos mentais, esvaziarmos um pouco mais a mente para nos permitirmos sentir. Porque de fato a mente entende muito pouco sobre inteligência emocional. O corpo é esse grande espaço e esse grande teatro de expressão dessa potência. Eu lembro de um sobrinho meu, né, um pequeno gênio que conhece sobre tudo, e a gente estava viajando para o Chile, exatamente conversando sobre inteligência emocional, e ele disse: tio, mas o que é inteligência emocional? E a gente começou a falar, e ele, tal, e a inteligência emocional é quando os neuropeptídeos, aí começou a falar, né, da química do cérebro, do hipotálamo, né, e tal. Eu digo, mas não é. Ele diz, mas como não é? Não é, e ele falava sobre tudo. Mas ele sabia muito pouco de fato o que era inteligência emocional. E quando o avião estava aterrissando, perto de aterrissar, ele teve, né, um abalo tremendo, né? A gente sofreu aí de uma turbulência tremenda, e aí ele travou, que segurou no meu braço, ficou nervoso, né? Os dentes trincaram, e aí eu olhei para ele estava todo travado, eu olhei, isso é inteligência emocional, é uma experiência emocional. Apenas relaxe e descarregue isso para a terra. Então, o convite que a história de Ali Bonini, né, que essa experiência vivida, a partir dos dilemas, dos receios da vida cotidiana, possa nos ensinar a amplificarmos a nossa potência em cada ato, sempre que formos convidados a viver com inteireza as emoções que a vida nos convida. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.